não dá para imaginar que você vai querer uma participação ativa de quem não sabe o que vai comer depois da manhã. Mas dessas pessoas que são líderes nas suas áreas de atuação, essas pessoas deveriam participar e, com raríssimas exceções, não participam. E, infelizmente, quando participam, normalmente é atrás de um interesse para o seu negócio, para si mesmo. Então, assim, a primeira decepção que eu tive Isso é muito interessante. foi da ausência de participação, né? E mesmo de alguns amigos, algumas pessoas próximas, e eu fiquei me perguntando, primeiro momento você fica meio frustrado, mas depois eu virei a página e entendi. Eu falei, veja só, esse partido que a gente está querendo fazer não é para melhorar a vida dessas pessoas, de alguns amigos meus que já estão com a vida resolvida, tem seu Sim. emprego, tem seu trabalho, viajam, ganham relativamente bem. Esse negócio é para melhorar a vida do sujeito que tá precisando. Então, assim, você realmente tem que ter um espírito de dedicação para isso, né? É, obviamente que a gente teria político no partido, a gente iria formar político, aceitaria políticos de outros partidos, mas no primeiro momento eu acho que a grande alavanca do partido, a gente precisava atrair pessoas para colocar, era dizer para ela, olha, se você não gosta da política e não é político, vamos montar um partido diferente. Lembrando que na época que a gente começou, os partidos, e isso é verdade até hoje, tinham 70% de rejeição, um pouco mais. Havia uma total falta de identificação das pessoas com as instituições, né? Como existe hoje. Então, eu entendi que isso era o nosso diferencial. Inovar na política seria o nosso diferencial. E, obviamente, nunca foi, você quer fazer um negócio totalmente diferente, utópico, que não vai dar certo. Eu falei, não, eu sempre fui uma pessoa que busca atrás de resultados, mas tinha uma estratégia por trás. E eu acho, e aí que eu acho que é importante, quer dizer, o Novo provou um pouco que isso funcionava, porque nós fomos para uma primeira eleição em 2016, onde o partido era totalmente desconhecido, participamos da eleição em 5 municípios, elegemos vereadores em 4, o partido tinha sido formado em final de 2015, a gente só conseguiu participar de 2016 porque houve uma mudança na legislação, porque antes as pessoas precisavam estar afiliadas há um Sim. ano e mudaram para 6 meses. A gente participou de 4 cidades, no Rio de Janeiro a gente elegeu o segundo ou terceiro deputado mais votado, vereador mais votado, e em Porto Alegre o quinto mais votado. Em 2018, nós viemos de novo, sem tempo de televisão, sem de usar dinheiro público, elegemos 8 deputados federais, né? Elegemos um governador e eu fiquei na frente, eu nunca fui uma pessoa conhecida, até pelo temperamento, né? Fiquei na frente de pessoas que estão na política há muito 2 tempo. Então, milhões e meio assim, de votos. o conceito, no meu entender, me pareceu que funcionava. Me permita arrematar a Sim, pergunta, sim. porque essa sequência ela é fundamental depois do que o João falou. Você começa a ter problema justamente quando tem sucesso. Você começa a ter problema dentro do Novo, pelo menos o problema que foi verbalizado, para fora de casa, né? Você começa a ter problema quando os candidatos do Novo se elegem e começam a agir como políticos normalmente agem, fazendo alianças meticulosamente calculadas para fins eleitorais e, de certa forma, confrontando com os princípios do partido, com essas ideias de renovação e de inflexibilidade moral, ética. E aí você começa a ter problema quando o Novo se emporcalha de política. Não é verdade? Eu diria que é diferente. Veja só, eu concordo com o Eu seu acho que diagnóstico. sim, mas eu até acrescentaria outra coisa. Eu concordo com o seu diagnóstico do problema, mas eu entendo o seguinte, que a principal causa de tudo isso não foi necessariamente o comportamento dos políticos, foi das lideranças que assumiram o partido. Porque até é interessante, eu saí no início de 2020. Final de 2019, nós sempre fazíamos um encontro anual do Novo. E eu estava preocupado já isso, porque eu estava vendo políticos do Novo entendendo que estavam ali para representar a si mesmo e não os princípios do valor, não para consolidar a marca da instituição que permitiria que a gente trouxesse mais gente para a política. Eles estavam preocupados, por exemplo, uma boa parte deles, em atender o nicho bolsonarista, porque achavam que os votos estavam vindo dali. Então, o Novo, durante muito tempo, falava, não, nós somos independentes. Não estava independente. Quando o Bolsonaro fazia alguma coisa errada, se calava. Quando fazia alguma coisa certa, dava os parabéns.
E aí eu lembro que eu fiz uma apresentação, a gente fez esse encontro, eu fiz uma apresentação, falei armadilhas que o partido tem que evitar. Substituir a crença nas ideias por a crença nas pessoas, única e exclusivamente, pela adoração das pessoas, não buscar atalhos, né? Crescer com qualidade e manter seus princípios e valores. E o novo, no final, eu entendi, até outro dia alguém me brincou e disse, João, isso tudo que era armadilha virou estratégia. Eles transformaram o que era para ser armadilha em estratégia, e aí eu acho que muito por conta das lideranças, porque, obviamente, se a gente tivesse... eu acho, se eu tivesse lá na liderança do partido, junto com as pessoas que estavam nos diretórios, algumas candidaturas do Novo deveriam ter sido vetadas à reeleição, porque destoaram totalmente do que a gente queria. Mas o partido entendeu que era importante ter o puxador de voto. Então, a ideia dos votos serem puxados pelos princípios, pela postura, pela coerência, passou a ser transferida pelas pessoas. Com isso, você enfraqueceu a marca. Obviamente, os resultados vão ser ruins, como foram pífios em 2022, e você não atrai mais ninguém, porque você ficou mais do mesmo, sendo que pior, porque você não é um partido que tem capilaridade, você agora resolveu usar dinheiro público, mas você tem pouco dinheiro público, você não... Então, assim, perdeu o que era para ser. Ô, João, você sabe disso, eu fiz algumas ironias com o Novo, tal, que muitas vezes dizem assim, eles estão achando que se faz política como se estivesse numa empresa, porque são critérios diferentes. Vocês tinham lá uns mecanismos, vamos ver quem é que pode, uma espécie de um teste interno, tal, e até a gente pode falar disso, que eu acho que são coisas completamente diferentes, e eu adoraria falar disso. Mas agora eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar por que você saiu do Novo. Ou porque você foi saído do Novo. E agora, falando sério, nós fizemos uma brincadeirinha que já está nas redes aí, né? Nós dois somos expulsos do liberalismo e tal. Porque aí vem este apocalipse intelectual que se chama Bolsonaro, apocalipse lógico, No sentido apocalipse escatológico, né? moral, no sentido escatológico. Essa falência da razão, inclusive da razão científica. E o Novo, curiosamente, com uma fachada um pouco, assim, aparentemente... Eu acho essa turma do Novo que te expulsou de lá, fica assim, nós somos o bolsonarismo limpinho, nós somos o bolsonarismo com uma fachada mais educadinha. Primeiro, não, né? Porque muitas vezes nem mais educados são. E cederam essa extrema-direita, e quando você viu, não tinha restado nada do liberalismo. Não é? É verdade. O partido foi corrompido no sentido agustiniano da perda da qualidade e da essência. O partido foi corrompido pelo reacionarismo. Eu acho que você estava mais cercado de reacionários do que você imaginava. E eu também. A verdade é essa. Reinaldo, eu diria que eram mais, na verdade... Exceção feita a conta bancária, a gente se parece um pouco. Eu diria que, na verdade, eu nem chamo de reacionários, né? Quer dizer, eu acho que são piores, são oportunistas. Oportunista. Eu acho que o Novo hoje vive de uma estratégia oportunista. Hoje já há algum tempo, né? E, inclusive, uma das razões... Mas com teses reacionárias sempre, né, cara? Exato. Porque eu nunca vi eles tomarem uma decisão, digamos, progressista por oportunismo. Não, é porque eles entenderam que o pedaço que eles têm de eleitores que vai dar votos para eles é o pedaço do bolsonarismo. Isso. Então, eles têm que ser fiel àquilo. O que aconteceu, né? Eu, inclusive, uma das razões que eu desisti de sair candidato depois de ter tido o convite do partido lá, foi porque eu falei, eu não vou me meter numa campanha presidencial onde eu achava realmente que a probabilidade de ter algum sucesso era pequena, porque eu sempre achei que sem impeachment a gente teria única e exclusivamente uma disputa entre Lula e Bolsonaro, para puxar votos para as pessoas que no dia seguinte vão estar atuando contra aquilo que eu acho razoável. Isso. Né? E o que aconteceu? Quer dizer, eu sempre fui um grande crítico do PT, continuo. Em 2018, no segundo turno, declarei que estaria votando contra o PT, porque achava que tínhamos uma série de escândalos de corrupção e uma coisa que sempre me incomodou muito foi a falta de reconhecimento dos seus erros
por parte do PT e do Parece Lula. rápido. Você arrependeu um pouquinho só? Naquele momento, eu acho que não, Não, porque hoje. naquele porque Não, naquele tá. momento era o certo a fazer. Tá, ok. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Tá. Aí, o que aconteceu? E eu sempre disse o seguinte, bom, eu vinha com esse discurso, falou, entre Lula e Bolsonaro eu não vou votar em ninguém, porque eu não gosto do PT, acho que as ideias erradas, ultrapassadas, os dois têm muitas coisas em comum, de se colocarem como salvadores da pátria, do populismo. Só que ao longo do tempo, eu comecei a pedir um impeachment do Bolsonaro já no início de 2020, quando ele veio com aquela história absurda da pandemia. Sim. Março, abril, eu comecei a pedir isso, tive uma pressão, já estava fora do partido, tinha saído da presidência, tinha renunciado, ainda tinha 3 anos de mandato, mas renunciei porque queria ter uma renovação e até que o partido não ficasse dependendo da pessoa. E muita gente do Novo começou a me criticar, porque ele recebeu nas mídias sociais a seguinte informação: olha, eu pretendia votar em você, mas com essa postura do Amoedo, eu não vou votar. E aí eu até respondia: olha, façam o seguinte, vocês digam que vocês discordam totalmente de mim, que vocês pensam exatamente o contrário. Aí vocês vão ver se de fato a pessoa quer votar em você ou está usando isso como argumento só para cercear o que eu quero dizer. Bom, ao longo do E só para tempo... votar no Bolsonaro, afinal de Exato. contas, que é o que ele quer. E ao longo do tempo, ao longo de 2020 e 2021, depois de brigar, de lutar um pouco pelo impeachment, que eu acho que foi um grande erro do Congresso, não fez, eu falei o seguinte, bom, o Bolsonaro começou os ataques à democracia, a ideia de colocar mais gente no Supremo para ter o domínio, mudar a quantidade de membros e tudo. Declaradamente. Ele nunca escolheu. Exato. Ele nunca escolheu, que inclusive ele queria a reeleição para controlar o Supremo. Aí a minha conclusão naquele momento foi o seguinte, olha, o que a gente está falando aqui agora é da defesa da democracia. Eu vou continuar opositor às ideias do PT, vou continuar buscando uma alternativa totalmente diferente do Lula ou de alguém que tenha se parecido com ele, mas não se trata disso agora. O problema agora é outro. O problema é a gente ter condição, até na época eu falei isso, de poder ser oposição, de poder saber que a gente vai ter alternância de poder. Essa formulação é muito boa. Me deixa votar no Lula para poder me opor a ele, porque se eu ganho outro, eu não vou me opor a ninguém. Exato. Você fez o L. Eu não fiz o L. Eu votei contra o B. É isso. É o que eu falo. Aliás, ótimo. Eu não fiz o L. Corte bom, hein? Eu não fiz o L. Eu votei contra o B. E um monte de gente fez isso. Exato, um monte de gente fez isso. Aí muita gente sabe, mas eu não tenho coragem. Não é uma questão de coragem, é uma questão de racionalidade. Eu sempre fui a favor das instituições. Eu me predispus a trabalhar 10 anos, colocar dinheiro e tempo. Durante muito tempo, eu colocava muito tempo, porque a gente não tinha recurso, ficava respondendo, fale conosco, fazendo postagem de Facebook, tudo, para a gente ter a oportunidade de ter uma instituição. Alguém que está consistentemente atacando as instituições, como o Bolsonaro faz, ataca o Supremo, com aquela desculpa de é a minha liberdade. Porque a desculpa sempre foi a liberdade. Sim. Veja só. Quero fazer uma pergunta de liberdade também. Porque eu furei o sinal, aí você toma uma multa. Mas peraí, mas e a minha liberdade de furar o sinal? Quer dizer, a forma de você afrontar... E a minha liberdade de tentar matar o outro? Poxa vida, eu não posso. De entrar na sua casa e pegar umas coisas que eu estava querendo. Então, assim, essa desculpa da liberdade é um afronto à lei, né?